12 de outubro, a história de fundo do livro de João. São João 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Dentro daquele contexto onde João vivia, ali na igreja de Éfeso, estava, como já explicamos, estava entrando ali o gnosticismo, uma porção de doutrinas espúrias que não condiziam com a pregação que Paulo havia feito ali em Éfeso. E agora João era uma testemunha disso. Acontece que João foi uma testemunha de todos os atos, todas as palavras de Jesus. Ele participou da Santa Ceia, ele viu a transfiguração, ele viu os milagres, assistiu todos os sermões, viu tudo o que aconteceu com Jesus, viu Jesus ressuscitado, cuidou da mãe de Jesus. Ele era uma testemunha inequívoca, uma testemunha viva que ainda estava ali, dos apóstolos, era o único vivo que estava. Ele tinha saído ali já da igreja, da prisão, ilha de Pátimos, e agora ele estava na igreja de Éfeso. E ali ele pôde ver todas essas barbaridades que estavam acontecendo. Pessoas que vinham com outras ideias, formadas a partir da filosofia, a partir do pensamento filosófico da época, uma mistura de cristianismo e filosofia, tradições e tudo que se conhecia da ciência até aquele momento. Eles desenhavam um Cristo não humano, nem divino. Outras filosofias que estavam ali desenhavam um Deus do Antigo Testamento como um Deus mau, e agora vem o Deus bom, que é Jesus. Outros seguiam os ensinamentos de Paulo, ainda perseveravam de que Jesus, o Messias divino humano, deveria vir, e veio. E não só falou, mas em ações mostrou a sua divindade. Agora João vai além. Logicamente que nós somos privilegiados ao ler o livro de João, porque quando os efésios e outros povos dali leram o livro de João, não tinham uma noção total como nós temos de Jesus Cristo. Eles estavam embrenhados em todas aquelas heresias e agora estavam com dúvida, não sabiam em que crer. Tinha muita gente falando, uns falavam uma coisa, outros falavam outra. E João, então, na altura da sua sabedoria, ele resolveu não falar, ele resolveu escrever, logicamente por ação do Espírito Santo, porque até hoje nos beneficiamos dos ensinos de João. E aí ele começa o seu livro falando de um Messias que existia antes da fundação do mundo,
que é o Criador do mundo, que deu vida a todos e a tudo, portanto, esse Messias é vida. Não só isso, mas é poderoso. E hoje ele está ajudando na manutenção do planeta e de todas as coisas criadas. Ele intercede por nós. Então ele começa dizendo que no início, no princípio, esta palavra no princípio é a mesma de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio, lógico que lá em Gênesis 1:1, ele está no hebraico e aqui está no grego. Mas é a mesma palavra. No princípio, ou antes de qualquer coisa, já existia a palavra, o verbo. Já existia o Messias. E esta palavra estava com Deus. E esta palavra era Deus. Aqui ele quebra o gnosticismo, porque diziam que Jesus era um espírito. Ele não sentia as coisas. O Pai era único e dele derivava esse Messias. E dele derivava um sopro, uma alma, um poder, como se fosse um fantasminha que saiu e que veio a esse mundo e que não era Deus, ele foi derivado de Deus. Entretanto, João vem dizendo que esta palavra que estava com Deus antes de tudo era Deus. Era Deus. Então, ele resolveu escrever. E ele escreve, e ele, alguns anos depois, rapidamente ele já morre e fica esse ensinamento. Não só para a igreja de Éfeso, mas como para Esmirna, Tiatira, todas as 7 igrejas e outras dezenas de igrejas que tinham naquela circunvizinhança, o qual, para designar as épocas que a igreja ia passar, foram citadas 7 igrejas como aquelas que representavam tudo que a igreja ia passar. Então essa semana nós vamos ver, nós fomos até o capítulo 11 e agora nós voltamos para estudar João 1, de 1 a 18. E essa semana vamos ver várias informações a respeito desse início. O Logos divino, esse Logos, ou essa palavra, ou esse verbo, se fez carne. E essa palavra deve ser ouvida, deve ser levada em consideração, porque ela simplesmente é fatal para a nossa salvação. Nós vemos também na quarta-feira, nós vamos ler sobre fé e incredulidade, que é o que eles estavam demonstrando ali. E o tema que sempre vem à tona de João, mesmo porque ele tinha visto a glória de Deus no Apocalipse, ele fala da glória de Jesus Cristo. E fala que havia chegado a hora dele. E que o Pai seria glorificado através dele. Então, não deve se menosprezar a palavra que veio ao mundo. Isto para quebrar todas aquelas blasfêmias, aquelas heresias que estavam entre o próprio povo de Deus.
e que Paulo já havia profetizado que isso aconteceria, sairia o anticristo de dentro da própria igreja. E João vem agora, através de suas cartas e não só das cartas, mas de seu evangelho, ele vem dar os seus esclarecimentos sobre o cristianismo verdadeiro.